nesta noite, Jesus. Esse é o nosso pedido nesta noite. Venha nos acalentar, Senhor, como somente Tu sabes. Oh, Jesus. Cobre-me, diga, com Tuas mãos, com Tuas mãos, com poder, Senhor Jesus, com poder. Vem me esconder, Senhor, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar sobre a tempestade eu vou, sobre as águas Tu descansarei. Estenda suas mãos aos céus e diga: se o trovão e o mar seguindo rei, sobre a tempestade cante para Deus. Sobre as águas Tu também. Ele é digno de nosso louvor. Descansarei. Mais uma vez. Declare em espírito. Se o trovão e o mar seguindo ei, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és rei, e descansarei. E vamos aplaudir bem forte o Senhor. Ele é digno do nosso louvor, do nosso aplauso. Ele é digno de toda a glória. Bem forte para o Senhor Jesus. Boa noite a todos. Boa noite, povo da fé. É bom ver você hoje nessa quarta-feira, último dia do mês de setembro, uma alegria imensa. Já tivemos o culto às 9, às 14 e agora vamos realizar esse culto da noite. Estamos tratando de um assunto, um dos assuntos mais importantes do reino espiritual, a fé. Não existe nada mais importante do que a fé. Até a palavra de Deus declara que nós somos salvos por Deus pela graça mediante a fé. Aproveitando que você que está de pé aí, levante sua mão e diga assim: Senhor Jesus, abra o meu entendimento na sua palavra. Diga, eu preciso, fala assim, diga, eu preciso compreender, entender a sua palavra para ser abençoado. Pode sentar um minutinho no seu lugar. Aos amigos que nos acompanham de casa, obrigado pela audiência de vocês que estão no Facebook, que Deus também possa falar com vocês de uma maneira muito especial mesmo, e que a palavra de Deus entre e penetre o seu coração, você possa guardá-la e logo em seguida praticá-la, porque é aí que reside o segredo da vitória, é aí que reside o segredo da bênção de Deus. Vamos começar em Hebreus capítulo 11, versículo 1, estamos partindo dali. Estou insistindo aqui nessa palavra sobre a fé, é muito importante, é como se fosse um seminário da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, por que o Senhor está falando tanto sobre fé por esses dias? Deus dá suas direções. Eu acredito que Deus o Espírito Santo tem agregado ao coração daquele que está precisando, necessitando bastante. A pior coisa que pode acontecer é você vir à igreja, participar de um culto de forma indiferente. Não vai mudar nada na sua vida, não vai agregar. Às vezes eu vou em determinados lugares pregar uma palavra, tem gente lá que, esses dias mesmo tive uma experiência fazendo um comentário com vocês. Eu fui na Igreja da Graça aqui como é que é o nome mesmo ali, do Carlos Gomes, cidade de Tiradentes, um povo sedento pela palavra, desejoso, avivado pela palavra. Confesso a vocês que eu fiquei muito impressionado, e é a mesma palavra que eu prego aqui em Guaianazes, mas isso varia muito, tem lugar que é a terra que recebe. Se nós ouvirmos a palavra de Deus de maneira indiferente, sem tanta atenção e sem tanta reverência,
igreja é a mesma coisa de você estiver participando de um comício político, não muda nada, entendeu? Mas quando a gente demonstra aquele interesse, aquele desejo de ouvir, o Espírito Santo então tem o caminho aberto para acender a chama do teu coração, de lhe avivar espiritualmente, porque não há defeito na semente que é a palavra de Deus, e o trabalho que o semeador tem é de lançar essa semente. A questão que Jesus explicou é que a terra precisa ser boa. Pastor, a quem? Nada acontece na minha vida, é porque a terra não é boa, não recebe a palavra com alegria, com vontade, com desejo. É ali que está o poder transformador, é no Evangelho. Olha o que diz aqui Hebreus 11, versículo 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que o que, pessoal? Não vê. Então o que é fé? Fé não é nada que balança, eu venho insistindo nisso. Fé é o firme fundamento, ou seja, eu explicava hoje pela manhã um exemplo sobre essa parede aqui. Nós sabemos que para essa parede estar de pé, ou toda essa estrutura que nós estamos aqui está de pé, não adianta apenas ela ser composta de tijolos. Sabemos que embaixo da parede tem o que, pessoal? Tem o que, gente? O que tem embaixo dessa parede, que sustenta a parede? Fé? Fé? Bom, não sabia que tinha fé aqui debaixo, não. Tem o quê? Eu não ouvi. O que tem aqui, gente? Alicerce, não é isso? Quem falou alicerce? Entendeu? Só que eu não estou conseguindo te ouvir, talvez eu esteja surdo, né? Olha o que diz aqui. O que tem debaixo aqui, ah? Ok, melhorou. Vocês não falam, pastor, não quero falar. Não, irmão, eu estou tentando te ensinar, entendeu? Você precisa aprender a palavra de Deus para ser abençoado, ou você então vai começar a acreditar em mentiras. E o que é uma mentira, pastor Aquém? Mentira é passe de mágica. Passe de mágica é mentira, que muita gente oferece soluções mágicas para resolver seu problema, e você fica anos e anos fazendo uso de soluções mágicas e problema não resolve. Agora começa a comer a palavra, a entender a palavra, a compreender a palavra. Por isso que eu insisto tanto nisso. Então embaixo nós temos o alicerce, só que não é só o alicerce que sustenta uma parede como essa. Dentro dessa parede aqui não é só tijolos, nós não podemos ver, mas aqui na parede nós vemos o que? Pilares, tem pilares aqui, tem concreto, certo ou errado? Certo ou errado? Então o que significa isso? Isso significa que simboliza a fé. A fé não pode ser vista, mas ela está lá, e é firme. O que faz esse prédio todo ficar de pé são os alicerces e são os pilares. A mesma coisa acontece na vida de um cristão de fé. Ele está no firme fundamento. Amanhã ou depois ele tem um diagnóstico médico de uma doença muito séria. Ô pastor, poxa, é coisa séria, fiquei até um pouco abalado, fiquei preocupado. Só que você tem que se lembrar que você está no firme fundamento. Ou seja, que firme fundamento é esse? É a fé na palavra. E não é a fé em qualquer coisa, não é a fé num ídolo, não é a fé num pedaço de barro, não é a fé na fé, é a fé na palavra de uma pessoa que nunca mentiu e jamais mentirá. Quem entendeu isso, diga amém, Jesus. Mas por que o desespero toma conta da pessoa? Porque a fé dela é pequena, porque a fé dela não está firmada nesse firme fundamento. Isso aqui é muito sério. Nós temos um Deus que prometeu salvar a nossa família, então nós não podemos, em hipótese alguma, perder uma noite sequer pensando ou acreditando numa mentira de Satanás, que nossos filhos ou que nossa família não irá se converter. Deus prometeu, vamos orar por eles, vamos pedir por eles, vamos clamar por eles, vamos estar sempre pedindo a Deus para mudar o coração deles de pedra em coração de quê? De carne. Isso a fé te leva a persistir, a fé te leva a perseverar, a fé te leva a se preparar. Posso ouvir aqui um glória a Deus, gente? Então, o que é a fé, igreja? Fé não é nada que é insustentável, não, quando você vê alguém desesperado, alguém em pânico, por mais que essa pessoa frequente a igreja, é uma pessoa que não tem fé. Na hora do culto da pregação, ela não ouve nada, não se esforça para entender, para conhecer, ela não abre o coração dela para ouvir a palavra de Deus, ela só está de corpo presente mesmo, só está, espiritualmente falando, ela está distante daqui, mentalmente falando, ela está distante desse ambiente aqui. É por isso que ela é massacrada por Satanás. Deus
ter misericórdia. Olha o que diz aqui: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, aqui nós vemos a primeira lição sobre a fé. Pula para o versículo 6, mais interessante ainda. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, não adianta, se faz necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o que, gente? Galardoador de quem o busca. Então, se tem uma coisa que Deus sabe ser, é galardoador. Para quem não tem esse conhecimento, a palavra galardoador significa presenteador. Entendeu? Deus tem costume de presentear, mas Deus não presenteia todo mundo, não, pregador, não. A Bíblia está dizendo aqui que Deus presenteia aqueles que o buscam, e o buscam com a metade do coração ou de todo o coração? Todo o coração. Oh, pastor a quem? Eu não vejo nenhum presente da parte de Deus na minha vida, não tenho recebido uma graça há muitos anos, talvez porque não tem buscado. Se o buscar, diz a Bíblia, e se buscar com fé, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Oh, meu irmão, Deus é especialista em galardoar, Deus é especialista em presentear, mas Ele não sai por aí presenteando todo mundo, não. E eu vou dar para esse aqui pela compaixão, vou dar para esse aqui porque esse aqui está sofrendo. Não. O combustível para poder receber de Deus é a fé. Quando Ele vê a fé, o poder dele se manifesta. As orações são ouvidas, o clamor de um pai desesperado é ouvido, a oração de um homem desempregado é ouvido. Ele é Deus, e como Deus, Ele quer galardoar, Ele quer presentear. Nós temos que aprender a buscá-lo mesmo. Vou ler de novo o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar. Não há fé, não tem como agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador de quem, gente? De quem eu busco. Estou buscando a Deus, Ele vai me presentear. É a natureza dele dar presente. Quem está entendendo, levante a mão. Mas eu estou buscando. Se eu estiver buscando, Ele vai me presentear. Qualquer hora dessa, minha oração vai ser ouvida. Eu não vou abrir mão. E eu não estou orando aqui sobre um desejo meu. Não, pastor, não. Minhas orações estão sobre a palavra. Quando eu oro sobre a minha família que não é convertida, eu não estou orando porque é um desejo meu ver a família convertida. Não é um desejo só meu. Primeiramente, é um desejo de Deus. Então, quando é que nós temos resposta da oração? Quando nós oramos sobre um desejo ou quando nós oramos sobre uma palavra? Sobre uma palavra. Ore sobre a palavra. Não foi isso que Pedro fez lá em Lucas capítulo 5? Porque mandas, lançarei a rede. Sobre a sua palavra lançarei o quê? A rede. Não lança a rede fora da palavra, não. Lança a rede sobre a palavra de Deus. O que é lançar a rede sobre a palavra? É orar sobre uma palavra. Tem muita gente que ora, que está lançando a rede, mas não está lançando sobre a palavra. Tem muitas pessoas que muitas vezes estão lançando suas redes sobre um desejo egoísta. Muitas vezes tem o desejo de prosperar, só para mostrar para a família que está vencendo na vida. Não, nós temos que lançar a nossa rede sobre a palavra de Deus. Quando a gente ora pela família, é uma rede que você está lançando sobre a palavra. Quando você ora a Deus, pedindo a Deus para abrir as portas do emprego, é uma rede que você está lançando sobre uma palavra. Quando você ora pela cura de uma enfermidade, seja ela curável ou não, é uma rede que você está lançando sobre uma palavra. Agora, como ministro do Evangelho e pelo conhecimento que eu tenho de Deus, você pode ter certeza que se você lançou sobre a palavra, ela não volta vazia, não. Ela vai voltar cheia. Ela vai voltar cheia. Diga glória a Deus, pessoal. Agora, se nós ficarmos lançando a nossa rede sobre um desejo egoísta, para um orgulho, alguma coisa que a gente quer para provar alguma coisa a alguém, porque isso aí não tem nada a ver com Cristo. Entendeu? Tudo que a gente recebe, toda a vitória que Deus nos dá, toda a graça que Deus nos dá, todo o sucesso que Deus nos dá, toda a bênção derramada, visa e deve visar glorificar a quem? A Deus. Se assim for, pode ter certeza disso, que muita coisa boa ainda vai acontecer. Diga graças a Deus. Olha o que diz aqui Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Aí você vai lá para Romanos 1,17.
sai de Hebreus 11, até a justiça de Deus manifesta mediante a fé. Por favor, Romanos capítulo 1, versículo 17. Já vimos o que é fé, já entendemos que sem ela não podemos agradar a Deus, e agora aqui em Romanos capítulo 1, versículo 17, nós vamos ver que a justiça de Deus opera pela fé. Você vai encontrar o livro de Atos, logo depois você encontra Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos ver? Romanos capítulo 1, versículo 17. Quem achou, diga um amém bem forte para Jesus aí. Olha o que diz o 17, apenas o 17, muito interessante. Olha o que diz. Porque nele se descobre a justiça de quem, pessoal? De Deus. Então em Cristo se descobre a justiça de Deus. Olha aqui, pastor. Quando a gente pede em nome de quem? No nome de quem? De Jesus. O maior erro é você querer alcançar Deus com boas obras. E vou aqui ser até um pouquinho ousado. É mais fácil você navegar no Oceano Atlântico com um barco de papel do que você alcançar Deus com as suas boas obras. Nada que você faça de bom vai fazer você merecedor de qualquer coisa que venha de Deus. Qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. Não são as nossas obras que conquistam. Por isso que nós ofertamos aqui por obediência ao Evangelho, ofertamos aqui por gratidão a Deus, ofertamos aqui, dizimamos porque amamos a Deus, mas nós nunca damos a nossa oferta ou devolvemos o nosso dízimo a troco de uma bênção, porque isso não existe no Evangelho. Isso não existe. Agora, ofertar por obediência à palavra, ofertar por sermos generosos, ofertar porque Deus nos mandou ofertar e sustentar a tua obra, devolver o dízimo na casa do Senhor, isso existe. Mas nós não somos estimulados ou ensinados pela palavra a fazermos isso para barganhar com Deus. Não precisa, está aqui escrito, ó, porque nele se descobre a justiça de quem? De Deus, em Cristo. Mas de que maneira? Diga comigo, de fé. Vamos ler junto, diga de fé em fé. Olha bem, vou ler de novo, diga de fé em fé. Olha a fé novamente aqui. A justiça de Deus é a operação de Deus. Você está doente, está enfermo, está orando por uma cura. Quando a cura se manifesta, o que aconteceu ali? A manifestação da justiça de quem? De Deus. Quando as orações são ouvidas na família, o que aconteceu ali? A manifestação da justiça de Deus pela pessoa de Cristo, mediante a sua fé. Sem fé, meu amigo, nós não alcançamos essa justiça. Até a cura, ao invés de ficar pensando, peraí, eu estou carregando essa enfermidade, essa doença aqui, talvez não é o tempo de Deus me curar. Será que não é? Será que não está faltando ser um pouquinho mais ousado, praticar a fé, levantar sua voz, dizer eu não aceito mais esse mal no meu corpo? Diga glória a Deus, pessoal. Ao invés de eu ficar pensando, é assim, tem que ser assim e ponto. Não, não é isso que o Evangelho ensina não. Olha o texto aqui, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Vamos ler bem forte, diga, mas o justo, diga aí bem forte, diga, mas o justo viverá do quê? Viverá da fé. Oh, meu amigo, é na hora da adversidade se você descobre se tem fé ou não, porque a fé é firme fundamento. O coronavírus veio, a pandemia veio no mundo, o mesmo medo que o mundo teve, os crentes da igreja também tiveram, o mesmo. O mundo, o mundo ficou assim, pastor, o senhor não teve medo do coronavírus? Enquanto eu estava assistindo uma emissora lá que não vale muita coisa, eu comecei a ficar com medo. Depois que eu joguei aquele canal no lixo, acabou, entendeu? Porque estava enchendo a cabeça das pessoas. Aí você que escolhe o que você vai pôr para dentro, a morte ou a vida. Tudo posso naquele que, mas e se de repente o Senhor for alcançado? Meu amigo, uma das coisas que a gente tem que ter certeza é da salvação. Vou fazer o possível, me precaver, me cuidar. Mais do que isso, mais do que as informações que nos foram passadas, não tem mais. E orar a Deus para cuidar. Agora, tremer, ficar em pânico, igual o mundo ficou, então você não entendeu o que é fé. Nós não entendemos ainda o que é fé. A fé de Deus é o firme fundamento, é um fundamento que não se abala. Cai o prédio, cai um prédio como esse, cai qualquer coisa, desmorona os montes, mas a fé que é feita do material da palavra de Deus não abala. E essa fé está dentro de você.
Fulano, como é que você vê toda essa situação? Não, eu tenho sentimento, tenho emoção, mas eu confio em Deus, estou na mão dele. Quem está entendendo aqui, levante a mão. Isso é fé. Estou na mão dele, já sou salvo. Estou salvo, não tem pecado escondido na minha vida, não tem nada para confessar a ninguém. Já passei pelas águas, abandonei meus pecados. Não, mas eu não sou salvo porque eu estou dentro de uma igreja evangélica, não. Eu sou salvo porque eu me arrependi dos meus pecados e os abandonei. Entendeu? Mais da metade das pessoas que estão dentro de igreja evangélica vai para o inferno. Aí você diz por quê? Porque elas estão dentro da primeira igreja, mas não entraram na segunda igreja, que é a igreja de Cristo, onde só entra as pessoas que se arrependeram dos seus pecados e os abandonaram. É ali que é a igreja verdadeira. Aqui nessa porta entra qualquer um. Deus não vê, Deus só vê aqui se tiver aqui 100 pessoas nesse culto, um exemplo. Se tiver 100 pessoas, Deus não vê as 100. Não. Deus vê a igreja dele. Porque dentro dessa 100 tem aquele que é verdadeiro mesmo e tem aquele que não é. Então Deus está vendo a igreja dele. O culto que ele vai receber é da igreja dele. O louvor que ele vai receber é da igreja dele. A oração que ele vai ouvir é da igreja dele, que é a igreja física ou espiritual. A igreja espiritual, daquele que já se arrependeu. E aqueles que têm que se arrepender, entrar para a família de Deus. Por isso que está escrito aqui, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá do que, gente? Da fé. Então a fé não é um acessório que você usa para conquistar apenas uma bênção. Não. A Bíblia diz aqui que a fé é um estilo de vida. Viva na fé todos os dias. Tem muita gente que pega a fé e faz uso como acessório. Opa, surgiu isso aqui, deixa eu usar a fé. Não é amuleto mágico, não. Não é acessório para conquistar alguma coisa, não. Fé, olha bem, o justo viverá da onde? Da fé. Então, a fé é um estilo de vida. Eu vivo na fé hoje, eu vivo na fé amanhã, eu vivo na fé enquanto eu viver. É o estilo de vida. Cristianismo é estilo de vida. Nós estamos aqui, estou fazendo o culto a Deus. Acabou o culto aqui, a cerimônia religiosa aqui, o culto exterior. A minha vida lá fora é um culto a Deus. A sua vida lá fora precisa ser um culto a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Entendeu? Você está em casa, está no trabalho, está na família. A sua vida precisa ser um culto a Deus. Nós não podemos restringir o culto da igreja somente aqui. Quem fez isso nessa pandemia se desviou, porque não sabia cultuar a Deus fora do templo. A minha vida lá fora precisa ser um culto a Deus. Eu estou dirigindo, eu estou cultuando Deus. Deu para entender? Quem entendeu sim ou não, pessoal? Quem não entendeu isso nessa pandemia, desviou do evangelho. Porque na minha casa eu cultuo a Deus. Na minha casa, em qualquer lugar que eu tiver, eu cultuo a Deus. Nós nos reunimos aqui como igreja, fazemos parte de uma instituição, nos reunimos aqui para louvar o Senhor, para se fortificar, para ouvir o evangelho. Estamos debaixo de uma autoridade espiritual ou pastoral, enfim, cumprindo o que diz a Bíblia. Mas saindo daqui, isso aqui é o culto externo. Mas saindo daqui, a minha vida é um culto a Deus. Que a sua vida seja um culto a Deus. Onde você estiver, você possa cultuar o Senhor. Diga glória a Deus, pessoal. Até aqui vocês entenderam, sim ou não? A fé é um acessório ou é um estilo de vida? É um estilo de vida. Hoje, amanhã e sempre. Por que o Senhor falou tanto sobre a fé? Para poder fechar aqui, para a gente poder fazer a comunhão. Olha o que Jesus falou sobre a fé pequena. Lucas 12, versículo 22. Fica de pé com Lucas 12, verso 22, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22, se você puder, por gentileza. Olha o que diz ali, ó. Jesus critica a fé pequena, e nós não podemos ter uma fé pequena. Ah, pastor, agora o senhor misturou a minha cabeça, porque Jesus falou, aquele que tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Será que Jesus falou do tamanho? Ou Jesus falou como um grão de mostarda? Será que Jesus falou uma fé do tamanho do grão de mostarda? Ou Jesus falou uma fé como um grão de mostarda? Hein, gente? Como um grão de mostarda, não do tamanho de um grão de mostarda. Jesus está falando sobre ter uma fé como uma semente. Agora eu pergunto para você, ele compara ali, pega a menor de todas as sementes das hortaliças, de todas as árvores, certo? E aí ele diz, tem uma fé. Agora, quando você planta a mostarda,
diz que ela é uma das maiores de todas as hortaliças, o crescimento dela. Então Jesus, quando fala que nós temos que ter uma fé como um grão de mostarda, Jesus está dizendo para termos uma fé o quê? Pequena ou uma fé crescente? Crescente. Minha fé precisa ser crescente e não pequena. Porque muita gente por muitos anos acreditou, se tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, tá bom. Será que é isso? Olha o que Jesus fez aqui. Olha a crítica de Jesus. Lucas 12, 22, presta atenção no 22, mas sobrevindo, Lucas 12, 22, vamos ver aqui, isso, achei, quem achou também diga amém, e disse aos seus discípulos, portanto vos digo, que não estejais apreensivos pela vossa vida, preocupados, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que gente? Olha aqui, uma pessoa sem fé, ela está sempre preocupada. Um crente sem fé, ele só vive preocupado. Entendeu? Irmãos, preste bem atenção. Diante de uma notícia muito séria, uma doença, um diagnóstico médico muito forte, ali tem duas coisas. Naquele instante que você recebe aquela notícia, escuta isso. Vai ser revelado a fé ou vai ser revelado a sua incredulidade? Quando a fé é revelada, você confia. Mas quando diante daquela má notícia você entra em desespero e começa a perder o chão, ali está sendo revelada a incredulidade que sempre morou dentro de você. Diante de uma má notícia, ou a fé aparece, ou a incredulidade aparece. Uma dessas duas coisas vão aparecer. Quem entendeu isso aqui, levante a mão. Quando Golias foi contra Saul, apareceu o medo de Saul. Quando Golias foi contra Davi, apareceu a fé de Davi. E era coisa grande. Era luta invencível. Então, diante de uma má notícia, ela só põe para fora de nós ou a fé ou a incredulidade. Não, tá certo. Ninguém gosta de ouvir notícia ruim, mas Deus está no controle. Vou lutar pela fé. Que o Senhor me dê a graça, a capacidade, eu vou lutar, vou batalhar. Ei, fulano, sei que você está com aquele caso aí. Não é verdade, estou mesmo. Mas você está assim tão tranquilo. A minha paz está no Senhor, minha vida está na mão dele. Nós precisamos conhecer esse Deus mais de perto. Quem entendeu, diga amém, Jesus. É verdade. Não podemos passar por essa vida sem conhecer Deus mais de perto. Ele é a nossa paz. Ele nos garantiu essa segurança. Ele nos garantiu a eternidade. Tenha fé nele. É a única pessoa que nunca vai falhar contigo. Diga glória a Deus, pessoal. Aliás, é a única pessoa que falou e sustenta a palavra até o fim. É a única. Nunca desconfie dele não, creia. Mas ele falou comigo há tanto tempo, continue crendo. Ele prometeu um filho para Abraão com 75 anos, com 100 anos Abraão teve filho. Às vezes a fé passa no teste do tempo, passa pelo tempo. Às vezes acontece isso. Quem entendeu o que eu disse aqui? Às vezes a nossa fé e a promessa que Deus nos fez passa pelo teste de um tempo. Continue. Desde o primeiro dia que Ele te prometeu, continue tão fiel até o último. Em nome de Jesus. Não recua não e não arrega. Tá bom? Diga amém. Foi Ele quem prometeu. Se fosse o pastor a quem tivesse prometido, você poderia já ter desistido há muitos anos. Mas foi Deus que prometeu. Olha a crítica de Jesus. Ele estava preocupado aqui, ó. Mas é a vida do que eu sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos. Que palavra é essa de Jesus, hein? Essa aqui é para vencer ansiedade, preocupação, depressão, medo do futuro. Considerai os corvos, que nem semeiam e nem secam, nem dispensa, nem celeiro, não tem despensa, né, reservatório, nem celeiro. Não é errado ter um dinheirinho na poupança não, viu? Diga amém, Jesus. Né? Deu para entender, senhor? Não é errado não. Aliás, deveria de ter, né? É bom quando começa a sobrar e guardar, né? Concorda, sim ou não, pessoal? Isso é se planejar. Nem dispensa e nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós, que o que, gente? Aí eu pergunto para vocês, para Deus, nós valemos mais do que as aves dos céus ou não? Sim ou não? É claro. Ele morreu foi por nós. Cristo veio aqui morrer por nós. Aleluia por isso.
Por que Cristo veio à terra? Porque precisava de algo da terra? Não, não. É porque a terra precisava de algo dele. E agora nós temos em nome de Jesus. Jesus não veio aqui porque olhou para cá, tem alguma coisa que eu tenho que buscar lá, eu preciso de alguma coisa. Não, Jesus não precisava de nada aqui não. Era a terra que precisava dele. Levanta as duas mãos e diga: eu preciso de Deus. Eu preciso de Cristo todos os dias. E aí ele termina: e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos aonde, gente? Por que essa ansiedade? Cuidado com a ansiedade, viu? A ansiedade só é uma maneira de você falar para Deus que não confia nele. Aí diz assim, ó: considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Tremenda essa palavra. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de quê? E por que eu não ouvi? Jesus chamou eles de quê? Jesus os chamou de quê? E por que Jesus chamou esses homens de pequena fé? Porque eles estavam o quê? Se preocupando com o quê? Estavam ansiosos, se preocupados com o futuro. Toda pessoa que tem uma preocupação exagerada, exacerbada com o futuro, é vista aos olhos de Cristo como pessoa de pequena fé. Meu filho não precisa se preocupar com o que ele vai comer amanhã. Ele nunca perguntou para mim: pai, o que eu vou comer amanhã? Ele só sabe que amanhã ele vai sentar na mesa e vai comer. Sabe o que é isso? Confiança. Vamos crescer nessa confiança com Deus. Deus, como é que vai ser 2021? Não sei, nem quero saber. Isso aí pertence a Deus. Diga glória a Deus, pessoal. Pastor, quando vai chegar essa vacina? Não sei. Estou vivendo hoje. Que Deus abençoe, que chegue logo. Não é verdade, sim ou não? E que chegue algo que realmente resolva o problema e não piore. Deu para entender, sim ou não, pessoal? Mas ansioso? Eu não. E agora? Não. A ansiedade, o ansioso é visto na Bíblia pelos olhos de Jesus como uma pessoa de pequena fé. E gente de pequena fé não recebe muita coisa não. Se prejudica. Às vezes vem uma luta muito grande que vai exigir de você uma fé maior. Entendeu? Deu para entender, sim ou não, pessoal? E lutas nós sabemos que existe. Essa que o mundo está atravessando é grande. Mas como é que estava o grau da sua fé? Eu oro a Deus para que aqueles que não estão cultuando volte, porque não tem coisa mais importante do que ouvir o Evangelho e voltar a exercitar a fé em Cristo. Feche a sua Bíblia. Volte a cultuar a Deus, volte a se aproximar de Deus, volte a ter um culto a Deus todo dia na sua vida. Saí da igreja, acabei o culto aqui de quarta-feira. Pastor, minha vida já é um culto lá fora. Quem pode dizer isso? Levante a mão. Que sua vida seja um culto lá fora. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Levante as suas duas mãos aos céus nessa noite de quarta-feira. Estamos aqui numa comunhão de família. Estamos aqui nessa noite de quarta-feira em uma comunhão em família em Cristo. E não existe outro lugar melhor para se estar senão na presença de Deus. Aonde nós temos a oportunidade de crescer, aonde nós temos a oportunidade de ouvir o verdadeiro Evangelho, de ouvir a palavra que nos edifica, que nos transforma, e se colocar diante de Deus com toda a reverência, com todo o respeito. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nesta noite de quarta-feira, nós entramos em espírito de oração e começamos, meu Deus, a orar pela família dessas pessoas, e aqui nós vamos participar de uma comunhão, de um envolvimento com o Senhor, meu Deus, uma comunhão acima de tudo contigo, mas também, meu Deus, desejamos que logo a nossa família possa estar em comunhão com o Senhor aqui também. É toda a nossa casa na Tua presença, é toda a nossa família na Tua presença. Em o nome de Jesus, erga as suas mãos e comece a orar pela tua casa, pela tua família, ou talvez comece a orar por você mesmo, falando: Deus, salva-me, meu Pai, eu quero esse desejo pela Tua palavra, eu quero essa fome das Escrituras, eu não quero, Senhor, ter chegado tão perto da salvação ou de ser salvo, e amanhã qualquer coisa ter perdido essa oportunidade
eternidade e não ter sido salvo, Pai. Deus Todo-Poderoso, eu venho nesta noite, meu Deus, abrir as portas do meu coração para o Senhor, para buscar a Tua força, para buscar a Tua capacidade, para buscar a Tua habilidade, para buscar, meu Deus, o entendimento do Senhor, em o nome de Jesus. E você que está aqui na igreja, diga: meu Deus, diga: meu Deus, eu vou participar agora desta comunhão na Tua presença, para Te adorar em espírito e em verdade. Receba agora o pão, receba agora o cálice do Senhor. Participe e que Deus abençoe em nome de Jesus. Não posso deixar. Se você souber essa música, cante conosco. Meus sonhos se perderem, me esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser um vencedor. Cante forte, igreja cheia do Espírito. Vou acreditar. Não é tempo de duvidar, não, é tempo de acreditar. A igreja não recua. Deus tem o melhor. Igreja da Graça de Guaianazes não recua. Eu sei. Vou lutar pra vencer. Aleluia. Não olhar para trás. Levante a sua ceia para Deus e cante. Eu vou conquistar o impossível. Nasci pra vencer. Vou acreditar. E os sonhos jamais podem se apagar. Canta, igreja. Toda a igreja adorando de forma viva o Espírito de Deus. Sou filho de Deus. Eu nasci. Levante a ceia. Nasci para vencer, pastor. Nasci pra vencer. Vou acreditar. Vou acreditar. E os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer pela fé. Conquistar. Diga, igreja, sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu nasci. Vamos cantar. Vamos lá do início. Oh, te adoramos, Espírito Santo. Não posso deixar. Você pode cantar com fé. Meus sonhos se perder. Não deixa não, não deixa não. Há um sonho de salvação da tua família. Me esquecer das promessas. Eu tenho fé para te abençoar. Sem lutar. Aleluia. Deixar de ser. Seja crente de muita fé. Vou acreditar. Te adoramos, mestre. Porque Deus tem o melhor pra mim. É a comunhão com Deus que importa. Vou lutar pra vencer. Não olhar para trás. Transpor barreiras. Levante o pão e o cálice e declare: nasci pra vencer. Vou acreditar. Os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer pela fé. Conquistar. Sou filho. Mais forte, mais forte, mais forte. Nasci pra vencer. Vou acreditar. O sonho jamais pode se apagar. Lutar pra vencer Pela fé conquistar. Sou filho. Vamos terminar dizendo e adorando o Espírito Santo. Te adoramos, Pai. É a igreja te adorando. É o teu povo te adorando. É a tua casa te buscando. Jamais podem se apagar.
conquistar. Sou filho de Deus, eu nasci pra vencer. Levante um pedacinho de pão. Eu até digo para você tirar o pão de dentro do copo, já para que você tenha contato direto. Levante o pão com seus olhos fechados, mas o seu coração bem aberto. Pela fé seja abençoado. Nessa noite de quarta-feira, Deus está liberando uma bênção sobre a sua vida. Eu só quero que você receba essa bênção. Seja um homem de fé, seja uma mulher de fé. Nunca se aproxime dele duvidando. Nunca ore com dúvida. Nunca se achegue a ele com sentimento de incredulidade. Se for orar, ore com fé e você será abençoado. Abençoa o pão, Pai. Toda última quarta-feira celebramos a ceia, a comunhão da família. Como agora, em o nome de Jesus. Vai comendo. Aleluia. Tem como sair diante da sua glória. Oh, ovelhas, adore o seu pastor que é Jesus. Somente aqueles que nasceram de novo entendem o valor da adoração, do louvor, da oração. No início de tudo não havia Bíblia, não havia palavra, não havia culto. Quando tudo começou, não havia lei. Mas quando tudo começou, já havia oração. O homem falava com Deus todo santo dia. A oração é essencial para todos nós. Levante o cálice e diga: Senhor Jesus, eu participo deste cálice de bênçãos sobre a minha vida. Beba agora com fé. Você adora a Deus conosco? Ele merece sua adoração? Ele merece seu louvor? Ele merece sua vida, sua alma? Então levante as mãos e o glorifique com palavras. Aleluias. Nós te adoramos, Pai. Vai adorando, vai dizendo: eu te amo, eu quero estar mais perto de ti. Quero respeitar a tua palavra, quero obedecê-la, quero segui-la, quero andar na tua luz. Debla, sarabachoa. Ele canta labar. Você que é batizado com o Espírito Santo e tem dom de línguas, se você quiser, fale em línguas nessa quarta-feira. Aleluias. Edifica, 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 edifica o templo do Espírito Santo. Vai edificando a tua casa, mestre. Vai edificando o teu povo. Vai edificando a fé desta pessoa que talvez entrou aqui nessa noite com uma fé pequena, com uma fé, meu Deus, abalada, porque tem uma má notícia, está enfrentando uma doença séria, mas em nome de Jesus, a fé sobrenatural nos traz a vitória, aleluia, e Ele nos coloca totalmente diante da tua glória, e declara com muita fé: diante da tua glória. Queria que você declarasse isso. Me fizeste chegar a um ambiente igual ao céu, onde estou a temer. Diga: eu me realizo. Eu me realizo. Declare, igreja. Ao olhar para ti. Aleluia. Maravilhoso como tu és bom. Canta, Guaianazes.
na tua face, me tomar em teus braços eternos de amor, sem disfarce, em plena luz, eu posso conhecer o teu amor, o teu amor me enche. Declara com fé, ovelha, ilumina meu interior, e tudo que há em mim completamente atende o meu Ele atende clamor. sim. Oh, como é bom te ter. Quero ver a igreja declarando. Meu Salvador. Declare o seu amor, Espírito de Deus. O teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior. É bonito adorá-lo. E tudo que há em mim, Para terminar, completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. aponta o dedinho lá para o céu e diga aleluia. Oh, glória. Aleluia. 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 Só tu és digno, só tu és digno de honra e glória. Só tu és santo. Para terminar, santo. Santo Deus. E aplauda Jesus. Teu amor me enche de esplendor. Nas palmas assim, ó. Ilumina meu interior, e tudo que há em mim Completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. e aplauda bem forte o Senhor Jesus, que é digno de todo vivo louvor. Tenha fé. A Bíblia fala lá em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Às vezes Deus permite uma situação difícil, Deus permite só para mostrar para você, às vezes, revelar que o que estava dentro do teu coração não era uma fé, mas a incredulidade. E a prova disso é que você entrou em planto, chorou, perdeu o chão, seja lá o que foi. Entendeu? A incredulidade estava dentro de você. Mas quando a fé está aí dentro, você sente, porque você tem emoção. Mas logo você diz assim: mas eu faço menção do nome do Senhor. Eu confio no Senhor. É uma luta maior do que a minha capacidade, e é verdade. Mas não é maior que a capacidade de Deus. Ele é o Deus do impossível. Meu irmão, vamos crescer na fé. Às quarta-feiras estamos aqui trazendo alimentos espirituais para crescer. Uma igreja crescida com Deus. Uma igreja que conhece ao Senhor. Uma igreja que aprendeu a depender da presença de Deus. Uma igreja que quer levar Deus a sério. É uma igreja que Deus tem prazer em abençoar.
diga glória a Deus, pessoal, tão abençoado que às vezes nem precisa fazer tanto esforço para ser abençoado. Levanta a sua mão e diga: eu recebo, Senhor, esta palavra na minha vida e profetizo suas bênçãos na minha família. Aos amigos de casa, estamos finalizando esse culto da noite aqui e gostaria de fazer um pedido. Hoje é o último dia do mês de setembro e, com todo respeito, gostaria de pedir a vocês que nos acompanham pelo Facebook, pela rede social, que você pudesse, muitas vezes não está vindo à igreja, mas que você pudesse fazer uma transferência, ajudando a obra de Deus, a sua oferta, devolvendo o seu dízimo, e ainda hoje fazendo isso via online, ou via pelo aplicativo do banco, você mandando para o nosso celular o recibo desse comprovante. Nesse último dia do mês precisamos honrar grandes compromissos, é coisa séria, é batalha de gigante, mas Deus é a nossa força. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir, pessoal, bem forte. Deus abençoe em Cristo.